Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estar com você em nosso programa Propósito de Vida. E hoje teremos uma programação muito especial. Mas antes disso, quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no livro de Provérbios 24:16, que nos diz: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Não são poucas as pessoas que nas diversas áreas de suas vidas atingem o seu ponto mais alto, com posições em destaque, mas de repente sua vida muda e praticamente elas caem e retomam ao seu degrau inicial. Na mensagem de hoje, o pastor Rosival Molina vai compartilhar com você o que pode levar uma pessoa a sair do pasto, ou seja, de uma posição humilde e ser colocada no trono de honra. E também vamos entender o que pode causar a descida de uma pessoa que estava no trono, mas de repente é lançada no pasto para o início de tudo. Fique conosco, assista a esta mensagem. Daqui a pouco eu volto com muitas novidades e bênçãos para você. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas de águia, e as suas unhas com as unhas das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a minha dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar ao que andam na soberba. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, e o ungi. Irmãos, esta é uma história, estamos diante de 2 personalidades. Lemos aqui no livro de Daniel a história do rei Nabucodonosor, e lemos aqui também no livro de Salmos a história do rei Davi. 2 reis que reinaram, muito poderosos, Nabucodonosor e o rei Davi. Davi vivia como servo no pasto
cuidando das ovelhas do seu pai. E percorreu alguns degraus que o levaram a se tornar rei de Israel. Ele então saiu do pasto para o trono de Israel. E também vimos a história de Nabucodonosor, um homem que estava no trono, um homem que estava diante do seu poder, diante da sua glória, e por usar da soberba, por usar da arrogância, foi tirado do trono e foi levado para o pasto. Numa determinada ocasião, Davi também se exaltou, Davi também levou e deixou a soberba tomar conta da sua vida. E a Bíblia diz também que numa determinada ocasião, passeando pelo seu palácio, deixou de ir às guerras e mais uma vez ele entrou em declínio e foi como se estivesse voltando para o pasto. Eu quero te dizer algo, que a mesma lei que acusa é a lei que o defende. Nós vivemos numa vida como se fosse uma escada, cheia de altos e baixos, cheia de momentos de glória, também como cheio de momentos de prova. Mas você pode até estar no pasto hoje, num momento de grande prova. Mas eu quero te dizer que se você se atentar para algumas lições que nós vemos à luz da palavra, Deus pode te colocar no trono, Deus pode te colocar em honra, Deus pode te colocar em exaltação, Deus pode mudar o seu cativeiro, Deus pode mudar a sua história. Tudo vai depender, irmãos, dos nossos comportamentos. Tudo vai depender da forma como vamos reagir diante das situações, diante das pessoas e também diante do nosso Deus. Mas esses homens, tanto Davi como Nabucodonosor, percorreram alguns degraus. E eu quero falar rapidamente com você sobre esses degraus. O primeiro degrau que nós vemos para você sair do pasto e ir para o trono, para você sair do momento de prova e ir para o momento de exaltação. Talvez você tenha buscado, clamado, mas você não entende o que é que está acontecendo. Eu quero te dizer que o primeiro degrau que você tem que passar, que você tem que percorrer, é o degrau da humildade. Este é um dos mais lindos degraus que você tem que passar na sua vida, porque seja no pasto ou seja no trono, é necessário que você aplique no seu cotidiano a humildade. A humildade, irmãos, ela te acompanha. A Bíblia diz no livro de Provérbios 15:33 que a humildade precede a honra. Se você usar e aplicar da humildade, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Eu sempre digo que a humildade é muito mais forte do que o orgulho. Vez ou outra as pessoas dizem: estou com o meu orgulho ferido, mas eu nunca vi ninguém dizendo que estava com a humildade ferida. Então eu presumo que aquilo que não se fere é muito mais forte do que aquilo que se fere. Então a Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 6, verso de número 3: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então você precisa entender que antes de ser líder, antes de ser exaltado, é necessário que você aprenda a ser servo. Nós precisamos aprender a ser servo. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Se você deseja estar em ponto de exaltação, se você deseja ser reconhecido, tanto pelos homens como por Deus, aprenda a ser servo. Como dizia Abraham Lincoln: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então é necessário que você aplique na sua vida humildade. Quando Deus olha você no pasto,
Ele não olha um líder, ele não olha o que você tem, ele não olha os seus diplomas. O que ele olha é se existe ali um coração de servo, se existe ali um coração de serva. E eu quero te dizer, para ser líder, precisa aprender a ser servo. Para ser exaltado, primeiro precisa aprender a servir. Como que você vai ser um bom patrão? Como que você vai ser um bom líder se você não aprendeu a obedecer? Então, o primeiro degrau é o degrau da humildade. E vemos aqui, irmãos, nesse texto, o segundo degrau. A Bíblia diz que o Senhor usa a vida de Daniel e diz aquele rei que ele tem que ser justo com os pobres, que ele tem que ser justo com as pessoas. E eu quero te dizer que a palavra justiça, no seu original, quer dizer ius, que quer dizer sagrado. Então, aprenda a ser justo. Quando nós praticamos a justiça, quando nós somos justos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu quero dizer para você que você vive o reino dos céus aqui na terra, porque a Bíblia diz no livro de Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, ele é paz, ele é justiça, ele é alegria do Espírito Santo. Quer viver o reino de Deus? Seja justo aqui na terra. Quer viver o reino de Deus? Seja justo com os seus irmãos. A justiça nos conduz à santidade, irmãos. E hoje em dia, o desejo de ser feliz tem sido maior do que o desejo de ser santo. Mas eu quero te convidar nessa ocasião. Permita que o desejo de ser santo na sua vida, o desejo de ser justo na sua vida, seja maior do que o desejo de ser feliz. Talvez, estou vendo muitos jovens aqui hoje, talvez você diz, não pastor, mas aquele namorado me leva nas nuvens. Mas talvez ele te afasta do céu, né? Então o desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Seja santo, seja justo, irmãos. A Bíblia diz no livro de Isaías 32:17 que o fruto da justiça é a paz. Se você quer ter paz no seu travesseiro, se você quer ter paz com a sua família, seja justo e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor você vai ser exaltado. Você vai entrar e sair de cabeça erguida. Você vai poder entrar e sair e o nome dele vai te acompanhar, vai ser glorificado. Vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E o nome dele sendo sempre exaltado. Um outro degrau, irmãos, que nós vemos aqui é o amor. O amor pelas pessoas. Às vezes você até é humilde, às vezes você é até justo, mas e o amor? A Bíblia diz, irmãos, que como que você tem olhado para as pessoas? Você tem olhado com amor, você tem olhado com compaixão. Como que anda a sua vida em relação, já foi dito aqui, os seus relacionamentos. Como você anda olhando para os seus irmãos. A Bíblia diz no livro de Mateus 6:22 que se a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. De sorte que se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Como que você anda olhando? Como que você anda vendo esse irmão, essa irmã? Ah, pastor, mas eu não sinto nada por aquela pessoa. Eu quero falar e compartilhar com você algo surpreendente. Você sabia que o amor não é algo natural? Você sabia que o amor é uma decisão que você toma? O amor é um mandamento do Senhor. A Bíblia diz que no livro de Marcos 12, do 30 e 31, que Jesus deixou 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento, e amar ao próximo como a ti mesmo. É um mandamento, irmãos. Deus deixou a sua palavra. Você precisa amar o próximo. Então, quer ir para o trono? Quer sair do pasto? Humildade. Quer ir para o trono? Quer sair do pasto? Quer sair dessa prova? Justiça. Quer ir para o trono? Quer sair do pasto? Seja amoroso. Tenha amor pelas pessoas. Tenha amor pelo seu irmão. Tem gente, irmão, que tem tanto amor, tem tanto amor. Nós vivemos uma geração moderna. Tem gente que tem tanto amor que ele trata animais como se fossem pessoas.
Mas tem gente que tem tanta falta de amor que ele trata as pessoas como se fossem animais. É preciso rever como que você anda nos seus relacionamentos. A Bíblia diz, irmãos, eu acho lindo esse texto, no dia do juízo final, livro de Mateus, capítulo de número 25, verso de número 35. A Bíblia diz que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. E ele vai dizer: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me hospedaste. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente e não foste me ver. Estive preso e não me visitaste. E eles vão perguntar: mas quando fizemos isso, Senhor? Quando não te visitamos? Quando esteve enfermo? Quando esteve nu? Quando era estrangeiro? Quando teve fome? Quando teve sede? E aí o Senhor responde a eles: quando não faz isso a um dos meus pequeninos, a mim não o fizeste. Então eu quero te dizer, aprenda e exercite o dom do amor na sua vida. Comece a amar mais as pessoas e você vai sair do pasto para o trono. Tudo que, como já foi dito aqui hoje, tudo que você semeia na vida do seu irmão, Deus retribui na sua vida. Quando você pratica algo de bom na vida do seu irmão, Deus manifesta a glória dele. E uma outra esfera, irmãos, esse é o seu relacionamento com as pessoas. Ser humilde, ser justo e ter amor. E como anda o seu relacionamento com Deus? Isso também vai te levar ao trono. Isso vai também tirar você do pasto e vai te levar ao trono. A Bíblia diz que se você quer ser exaltado, é preciso ter o temor do Senhor. Tem gente que age para depois orar. Mas eu quero te desafiar, eu quero te chamar a orar antes de agir. Quanto tem sido o seu período, o seu tempo de oração? Quanto você tem falado com o Senhor? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Talvez você está pensando em fazer curso, talvez você está pensando em ir para a internet, talvez você está pensando em se preparar nisso, para ficar mais sábio, para ficar mais inteligente. Mas eu estou te dando uma receitinha. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ah, pastor, mas o que é o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? É ter medo de Deus? É ter medo de um Deus carrasco, de um Deus tirano? E a própria Bíblia responde para você no livro de Provérbios 8:13. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar o mal, odiar a soberba, odiar a arrogância, o mau caminho. Se você praticar isso, se você se desviar do mal, se você se desviar da arrogância, se você se desviar do mau caminho, existe temor do Senhor na sua vida. A própria Bíblia responde. Então, eu quero te dizer, tenha o temor do Senhor no seu coração. Antes de agir, antes de falar, antes de estabelecer um comentário sobre algo ou alguém, verifique se o Senhor se agrada daquela situação. Uma outra coisa ainda eu já estou terminando, com relação ao temor do Senhor e com relação ao seu relacionamento com Deus, é preciso amar a palavra de Deus. É preciso... Todo carro novo tem um manual, irmãos. Todo carro novo existe um manual do fabricante. O Senhor Jesus também deixou o manual do fabricante. Você precisa ouvir, você precisa conhecer esta palavra. A Bíblia diz no livro de Samuel, 1 Samuel 15:22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, pastor, mas eu estou fazendo jejum, eu fico até meio-dia. Mas depois do almoço você vai para lugares que não agradam a Deus. Depois do almoço a sua boca diz palavras que não agradam a Deus. E o Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer, é melhor você nem fazer jejum. Aliás, se quiser fazer jejum, faça o jejum do pecado. Faça o jejum do pecado e o nome dele vai ser glorificado. É melhor obedecer do que sacrificar. A palavra te conduz à vida, irmãos. A palavra te conduz ao trono. A Bíblia diz no livro de Salmo 119, capítulo de número 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu quero te dizer, use a palavra. Jesus usou a palavra quando ele estava no deserto e foi tentado, ele dizia, mas está escrito, está escrito, está escrito. Usava a palavra. Então, eu quero te dizer,
Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu deixo uma palavra para você. Livro de Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que prepara e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, entra nos pensamentos e corações. Fique com a palavra, busque a palavra, aprenda a palavra e você vai sair do pasto para o trono. Deus vai te tirar de uma posição e vai te exaltar. O nome dele vai ser glorificado. As pessoas não vão entender. E por último, irmãos, você precisa do temor do Senhor. Você precisa amar a palavra e você precisa aprender que toda honra, que toda glória, todo louvor, toda adoração, toda conquista, toda vitória, todo milagre, você deve glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Você deve render glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, talvez vão te perguntar, como você chegou aqui? Eu não sei, Deus me enxergou lá no pasto, Deus me viu lá no pasto, não fui eu que cheguei, Deus me enxergou, me trouxe e me colocou aqui. Eu não sei como você está vivendo e que situação você está passando, mas vai glorificando. O seu milagre vai chegar, mas na hora que ele chegar, aprenda a glorificar. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 10:17, que se você tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Tudo isso que está acontecendo aqui hoje é para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo aqui hoje é porque o Senhor enxergou, é porque o Senhor pensou. Nós somos apenas instrumentos de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7. Talvez você está dizendo, mas essa situação, eu não vou conseguir, ninguém me enxerga. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Deus não vê como o homem vê, Ele vê o coração, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe o que você deseja, Ele sabe que se Ele te exaltar, o nome dEle vai ser glorificado, Ele sabe se Ele te colocar em altos lugares, em altas posições, o nome dEle vai ser exaltado, a graça dEle vai continuar crescendo, como está escrito em João 3,30, que diminua eu e que cresça o Senhor. Vai glorificando, glorifique ao Deus por pequenas coisas e pelas grandes coisas. E para fechar a minha palavra, eu quero te dizer que o que muda em relação ao trono, em relação ao pasto, talvez existem pessoas aqui hoje que estão no trono, mas talvez existem alguns irmãos que estão no pasto, passando provas, dificuldades, lutas, batalhas. Do trono para o pasto e do pasto para o trono, irmãos, o que muda são as vestes, as regalias e as pessoas ao seu redor. Mas eu quero te dizer que seja no trono, seja no pasto, Deus está contemplando a sua situação, Deus está contemplando a sua vida. Aprenda a percorrer esses degraus, aprenda a passar por esses degraus e o nome dele vai ser glorificado, passando pela humildade, passando pela justiça, passando pelo amor, passando pelo temor ao Senhor, amando e buscando a sua palavra. E por último, rendendo glórias. Eu creio, eu tenho certeza que Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai exaltar a sua vida. E o importante, irmãos, de tudo isso, que nós não aprendemos nem com Davi, nem com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor estava no trono e por se exaltar, por ser soberbo, foi levado ao pasto. Só depois que ele reconhece que Deus é tudo na sua vida, Deus o restitui no trono. Davi também estava no pasto e foi levado para o trono. E no momento de soberba, no momento de exaltação, foi lançado no pasto. Depois Deus restitui. Então eu quero te dizer que o importante nem é chegar no trono, mas é permanecer lá, glorificando, sendo servo, adorando ao nome do Senhor. Eu tenho certeza, eu quero profetizar que a sua vida vai mudar. E essa situação, seja de pasto, seja de adversidade, Deus vai converter em dupla honra. Onde houve vergonha, Deus vai dar dupla honra e o nome dele vai ser exaltado e glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou com você. E a partir de hoje, Deus começará a te conduzir para uma nova dimensão, rumo ao trono de honra,
seja na sua área pessoal, espiritual ou profissional. E agora quero compartilhar com você uma grande alegria que nossa igreja vivenciou nesta última sexta-feira. Inauguramos nossa nova sede. Vamos ver alguns momentos. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué, vem. E as muralhas. Escolinha dominical, né, senhora? Suba aos montes de vale, que o Senhor, cerquem os muros. As palmas. Quero ouvir. Escute. Escute isso. Cante Jericó. Jericó, Jericó, Jericó. Oh, 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 oh. Jericó, 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 Jericó. Oh, oh, oh. Josué lutar em Jericó. Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes de vaga, que o teu Senhor ele vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Eu quero ouvir a igreja cantar. Vem com Jericó. 1, 2, 3, vem com Josué. Venha participar conosco, você é nosso convidado. Nós estamos na Avenida JK 7711, próximo ao posto ZV. Antes de encerrar, vamos conferir nossa agenda para esta próxima semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina. Segunda, culto de libertação às 20 horas. Quarta, encontro das mulheres prudentes às 20 horas. E na sexta, culto de campanha também às 20 horas. E nas congregações, domingo às 19h30. E na terça e quinta às 20 horas. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos crendo na Tua vitória para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus.